Se você está começando a investir agora e tem pouco dinheiro, não se preocupa. Nesse vídeo aqui eu vou passar alguns ativos que são excelentes para você começar a investir mesmo com orçamento limitado. Vamos lá. Se você ainda não me conhece, meu nome é Pedro Fidelis e nesse canal eu falo tudo sobre finanças, investimentos e tudo que envolve o mercado financeiro. Então se você gosta desse tipo de assunto, deixa o seu like nesse vídeo e já se inscreve aqui no canal. Muita gente tem dificuldade no começo da jornada como investidor para começar a investir. Isso é completamente normal. A pessoa talvez ela não tenha dinheiro para começar a investir e também ela não tem conhecimento. Ela não sabe exatamente onde que vai alocar esse pequeno capital que ela tem. Bem, talvez você esteja nessa situação. Talvez você está começando agora a investir e não sabe exatamente o que você vai fazer, onde que você vai alocar esse dinheiro seu, onde que você investe, qual o primeiro passo que você dá, como que você investe de forma mais barata. Mas não se preocupa, nesse vídeo aqui eu vou passar alguns conselhos que com certeza vão clarear a sua mente aí, vão te ajudar a dar esse primeiro passo em sua jornada como investidor. Bem, se você está começando a investir agora e está com um orçamento limitado, é muito importante que você se atente aos custos de corretagem ao investir. Imagine que nesse primeiro mês você só conseguiu separar R$100 para investir. Não importa, é o dinheiro que você conseguiu poupar, é o dinheiro que você conseguiu separar, então você vai lá e vai investir R$100. Aí você vai no banco, esse banco vai te cobrar, por exemplo, R$10 de corretagem para fazer esse investimento. Então R$10 representa 10% do seu investimento. Isso é muita coisa. Então assim, você já está saindo 10% atrás no seu investimento. Então o seu investimento vai ter que render 10% só para você chegar no 0 a 0. Então quando a gente está com orçamento limitado, quando nós estamos com orçamento mais baixo, está começando a investir com valores menores, é muito importante que a gente não pague taxa de corretagem. Então a minha primeira dica para você que está começando a investir agora e tem um orçamento limitado é que você abra conta em uma corretora de valores. Por que corretora de valores? Corretora de valores é um ambiente apropriado para você fazer investimentos. Ela foi feita para isso, ela é constituída para isso. O principal objetivo da corretora de valores é realizar investimentos. Então, geralmente você vai encontrar produtos muito mais diversificados, melhores produtos do mercado e principalmente a um custo muito baixo ou zero. Existem diversas corretoras aí que não cobram nada para que você realize os seus investimentos. Portanto, só de você não pagar corretagem, você já está dando o primeiro passo correto para começar a investir com pouco dinheiro, beleza? Mas então você deve estar se perguntando, qual corretora que eu invisto? Bem, existem várias no mercado, olha, tem a Modal Mais, tem a XP, tem a Rico, tem a Clear, tem o Banco Inter, enfim, tem algumas opções aí para você começar a investir. Eu aconselho que você comece por corretoras isentas. Todas as corretoras que eu mencionei aqui, elas são isentas para produtos de renda fixa, mas renda variável, somente a Clear e a corretora do Banco Inter, que elas são isentas. Então, se você começar a investir em renda variável, comece por essas corretoras que elas são as únicas que não cobram taxa para você investir em produtos de renda variável, beleza? Eu, por exemplo, invisto pela Clear. Isso não é uma recomendação, porém ela atende pelo propósito dela, atende muito bem e você não vai pagar nada por isso. Então se você investir, por exemplo, em renda fixa ou em renda variável, você não vai pagar nada. A Clear é completamente isenta nesse quesito. Bem, então o primeiro passo é esse, você abrir conta em uma corretora de valores, porque lá é um ambiente apropriado para você realizar os seus investimentos. A segunda dica não é uma dica tão prática, mas é uma dica mais de mentalidade, beleza? Você tem que priorizar os seus investimentos. Se você não priorizar os seus investimentos, principalmente com orçamento limitado, eu tenho certeza quase que absoluta que você não vai ter dinheiro para investir, não vai sobrar grana para você realizar os seus investimentos. Porque assim, se a gente não prioriza, a gente acaba gastando com outra coisa e isso é completamente normal. Então você tem que se blindar a isso. E assim que você receber a sua renda, seja você como autônomo ou se você tem um emprego, você pega esse dinheiro, separa uma parte e já investe, beleza? Qual é o percentual que eu aconselho você investir? No mínimo 20%. Então separe no mínimo 20% do que você ganha e já invista assim que o dinheiro cair na sua conta. Logicamente, pessoal, que essas dicas aqui não se aplicam àquelas pessoas que estão na extrema miséria, tá? Aquelas pessoas, por exemplo, que não têm dinheiro para comprar comida, aquelas pessoas que estão passando fome, moram na rua, não tem jeito. Pessoas assim, infelizmente, a prioridade número 1 dela é comer, é se alimentar, sobreviver e não investir. Mas provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que um celular você tem, ou um computador você tem, e também você tem acesso à internet. Então, muito provavelmente, você não está nessa situação de extrema miséria. Então, eu tenho certeza e afirmo com convicção, investir é uma questão de prioridade para você. Se você priorizar investir primeiro e não depois, eu tenho certeza que você conseguirá
poupar algum dinheiro e começar a investir mesmo com pouca grana, tá? É questão de prioridade sim. Por quê? Imagine só que você não tenha salário, você perca seu emprego, ou então você não tenha mais a sua renda. O que você vai fazer? Eu tenho certeza absoluta que você vai dar o seu jeito, você vai se virar. Então assim, se você conseguiria se virar com menos 100% da sua renda, eu tenho certeza que você consegue também se virar com menos 20% da sua renda. Então separe 20% assim que cair. Se ficar muito apertado para você no mês, então trate de ganhar mais. Trabalhe final de semana, trabalhe de bico como garçom, garçonete, barman, enfim. Tem diversas opções para você ganhar renda extra, beleza? Então separe 20% assim que o dinheiro cair na sua conta. E agora eu vou passar algumas dicas práticas para você. Se você ainda não sabe exatamente onde você investe, eu vou dar aqui algumas opções de investimentos. Obviamente que não é recomendação, mas certamente se você está começando com pouca grana, são excelentes opções para você já começar a sua carteira de investimentos de uma maneira mais sólida e mais diversificada. Antes de passar ativos aqui de renda variável para você, subentende-se que você já tem a sua reserva de emergência pronta. Se você não tem a sua reserva de emergência, primeiro trate de construir. Então, para você construir a sua reserva de emergência, eu vou deixar um card aqui em cima, onde eu falo de reserva de emergência e os principais investimentos que você pode selecionar para compor essa sua reserva. Porque se você não tem uma reserva, você não tem de onde tirar dinheiro se por acaso acontecer algum imprevisto na sua vida, seja um acidente, seja uma doença, seja algum medicamento que você precisa, enfim. Você precisa criar a sua reserva para depois ter tranquilidade e alicerce para os seus investimentos principais de renda variável. Lembrando que o indicado é que você tenha no mínimo 6 meses do seu custo de vida mensal na sua reserva de emergência. Bem, fazendo um parênteses aqui na reserva de emergência, eu vou dar uma dica para você que funcionou para mim e que pode ser que funcione para você. Se você está começando agora e tem um orçamento limitado, é muito difícil que você consiga construir os seus 6 meses da sua reserva de emergência de maneira rápida. Imagine que você ganhe R$1.000 por mês e que você só consiga poupar R$200 por mês, que é essa conta aqui de 20% que a gente fez agora. Portanto, vamos fazer umas contas aqui. Imagine que você vai poupar R$200, ok? R$200, e o seu custo de vida mensal é de R$800. Então, se você vai poupar 6 meses do seu custo de vida mensal, você tem que poupar R$4.800. Portanto, vai demorar 2 anos para você conseguir poupar toda a sua reserva de emergência. Portanto, qual que é a minha sugestão para você? Quando você já tiver aí 2, 3 meses da sua reserva construída, montada, já poupada, eu acho que é interessante você já começar na renda variável. Por quê? Porque você não perde tempo ficando só na renda fixa. Porque na renda variável não é só estudar, você tem também que praticar, você tem que ir para o campo de batalha, você tem que ver como que funciona realmente a renda variável. Então, experiência conta muito quando você investe em ações, ETFs, fundos imobiliários. Pode ser que tenha muita gente que cai matando em cima de mim sobre isso, mas eu considero que, por exemplo, se você já tem uns 3 meses, você pode, em todo o aporte novo que você fizer, você começar a separar, olha, 50% eu vou colocar na minha reserva de emergência e 50% eu vou colocar em renda variável. Vamos supor que você está poupando R$200 por mês, então R$100 vai ainda para a sua reserva de emergência, porque ela não está construída ainda, né? São 6 meses, você só tem 3, e os outros 50%, os outros R$100, você investe em produtos de renda variável, seja ETF, seja fundos imobiliários, sejam ações. Eu vou passar algumas opções aqui bem interessantes e baratas para você começar na renda variável. Então, assim, é importante que você já tenha experiência e pratique com o tempo. Então, eu considero que é muito mais vantajoso para você, mesmo que a sua reserva não esteja completamente pronta, você já se expor um pouco à renda variável de maneira barata e de maneira gradual, para que, ao mesmo tempo que você vai construindo a sua reserva, você vai aprendendo com a renda variável. Então, quando você chegar lá nos seus 6 meses de reserva de emergência e já deixar ela pronta, você já teve aí um ano e meio de experiência dentro da renda variável. Então, isso com certeza vai te agregar muito e vai transmitir muito conhecimento para você, experiência na renda variável, se você não fizesse dessa forma. Então, é um conselho que eu te dou, você pode seguir ou não, beleza? Se você tem um orçamento limitado, como eu disse, eu considero que pode ser uma excelente opção e uma excelente sugestão para você aplicar aí nos seus investimentos, beleza? Bem, vamos entrar agora nos ativos de renda variável para você começar de maneira barata com um orçamento limitado. Bem, eu já falei em outros vídeos sobre isso, mas eu considero que você comece, eu sugiro que você comece na renda variável pelos fundos imobiliários. Por que fundos imobiliários? Fundos imobiliários são mais fáceis de entender. Todo brasileiro sabe, por exemplo, o que é um imóvel, como que funciona um imóvel, como que o imóvel ganha dinheiro, ou tem que ter um inquilino, ele tem que pagar aluguel para o proprietário ganha esse dinheiro do aluguel. Então, assim, é muito mais fácil, muito mais compreensível de você começar a entender renda variável por fundos imobiliários. As cotas dos fundos imobiliários, elas vão variar entre 100 e R$200.
Bem, então se você talvez não tem R$100 ou R$200 para investir numa cota de fundo imobiliário, talvez seja interessante você começar pelos FOFs. FOF significa em inglês Fund of Funds. Então assim, é o fundo de fundo. É um fundo que você investe e esse fundo ele compra outros fundos. Então pensa só, tem um fundo aqui em cima e tem os outros fundos aqui embaixo. Então esse fundo aqui em cima, ele compra cotas de fundos imobiliários, então vai comprar diversos fundos ali e você compra já diretamente aqui em cima. Então assim, você já entra diversificado e com pouco dinheiro, porque o principal investimento é você diversificar a sua carteira para que você consiga correr menos risco, tá? Para que você dilua o seu risco na sua carteira. Portanto, para que você comece de maneira diversificada, fundos de fundos pode ser uma excelente opção para você. Existe uma opção, mas não é uma recomendação, você pode pesquisar. Existe o BCFF11, que é um fundo de fundos. Ele vai lá e compra outras cotas de fundos imobiliários. Esse fundo hoje está sendo negociado a R$100 a cota. Ou seja, com R$100 você já começa completamente diversificado em sua carteira de investimentos de fundos imobiliários. Existe também uma outra opção que são os ETFs. O que é o ETF? ETF significa em inglês Exchange Traded Funds, que nada mais é do que um fundo de índice, né? Então assim, imagine o nosso índice Bovespa. Você conhece o índice Bovespa? O índice Bovespa nada mais é do que um conjunto de ações. Então todas as ações mais negociadas e mais representativas dentro da Bolsa de Valores brasileiras compõem o índice Bovespa. Então Vale, Petrobras, Itaú, VEG, IENGE, se você pensar em Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, todas essas grandes empresas que você conhece aí estão dentro do índice Bovespa. Então vamos supor que você queira se expor ao índice Bovespa e se expor ao mercado brasileiro. Você pode ir lá e comprar um ETF que replica esse índice. O ETF faz isso. Ele é um fundo de índice, é um fundo que replica um índice. Então tem um ETF chamado, por exemplo, BOVA11, que esse ETF ele replica exatamente o que o índice Bovespa faz, o que o índice Bovespa performa. Existe também um outro ETF muito conhecido aqui no Brasil, que é o Small 11, que é um índice que replica o índice Small, que é um índice de Small Caps aqui no Brasil. Small Caps são empresas menores em valor de mercado, porém que têm um potencial enorme de crescimento. Então pense, por exemplo, que uma empresa pequena, ela tem muito mais potencial de crescimento do que uma empresa grande. Você consegue ver, por exemplo, Itaú dobrando o seu faturamento em um ano? Talvez isso seja muito difícil ou impossível de acontecer. Agora, uma empresa pequena que está começando agora, ela consegue dobrar, triplicar o seu patrimônio, triplicar o seu faturamento de 1, 2 anos para frente. Portanto, se você compra um índice Small 11, que tem empresas menores ali dentro, o seu potencial da carteira de crescimento é muito maior do que se você comparar, se você colocar a BOVA 11, que tem empresas mais consolidadas, mais sólidas, maiores ali dentro da sua carteira. Porém, obviamente, você está correndo muito mais risco, porque uma empresa menor, a chance dela quebrar, não dar certo, não ir para frente, é muito maior do que uma empresa já consolidada no mercado. Mas, comprando um ETF, você está comprando uma cesta de ações, uma cesta de empresas. Então, você não está só em uma empresa, tá? Você está em diversas empresas. Portanto, ETFs pode ser sim uma opção caso você queira se expor ao mercado de ações, já começando de maneira diversificada. E uma terceira opção que também é válida é você ir lá e comprar ações diretamente. Por exemplo, você pode comprar uma VEG, você pode comprar Itaú, você pode comprar Banco do Brasil, você pode comprar Petrobras, você pode comprar a empresa que você quiser e compor o seu portfólio. Ações geralmente têm um preço mais barato se comparado a fundos imobiliários. Então, enquanto fundos imobiliários variam entre R$100 a R$200 a cota, a ação ela vai custar entre 30 e no máximo R$60. Então sim, você consegue sim começar a investir em ações com pouco dinheiro. Porém, é muito importante que você se atente àquela primeira dica que eu dei aqui nesse vídeo, que você não pague taxa de corretagem para isso. Porque imagina que você vai comprar uma ação de R$30 e você vai pagar R$5, por exemplo, para realizar essa operação. Poxa, isso representa quase o seu investimento todo. Isso inviabiliza o seu investimento. Então você não pode de maneira alguma pagar corretagem quando você está começando com pouco dinheiro. Então assim, as opções de ETFs e fundos de fundos são opções para você já começar de maneira diversificada. Você vai lá, compra um ativo e está completamente diversificado com aquele ativo. Mas vamos supor que você queira escolher as suas ações. Você pode também. Porém, é importante que você sempre atente-se ao custo de corretagem para que você não pague demais e não inviabilize o seu investimento. E uma última sugestão que eu passo para você, e essa sugestão vale ouro, eu recomendo que você a siga, é: comece na renda variável com opções mais seguras. Não comece com opções mais arriscadas, mais alavancadas. Por quê? A chance de você estar fazendo besteira e a chance de você não saber exatamente o que você está fazendo é grande. E isso vai fazer com que você perca dinheiro no curto prazo. Então assim, day trade, empresas mais alavancadas, empresas não tão consolidadas, empresas que ainda não se provaram com o tempo, empresas que estão começando agora, ou fundos imobiliários que estão começando agora, fundos imobiliários que não são diversificados. Essas opções acabam que podem ser interessantes para quem sabe o que está fazendo, para quem vai pegar uma pequena parte do seu portfólio, uma pequena parte
da sua carteira de ações e alocar para uma opção de mais risco. Então você que está começando agora a montar a sua carteira de investimentos, principalmente com pouco dinheiro, então você vai começar muito concentrado em alguns ativos, comece com ativos mais consolidados, mais sólidos, mais seguros, menos voláteis, que oscilem menos, porque certamente isso vai te gerar mais tranquilidade, vai te gerar menos ansiedade e você vai ter mais tranquilidade para sempre aportar mais e fazer novos investimentos. Então é muito importante que você siga essa dica e comece com opções mais seguras dentro do mercado. E aqui eu passei algumas para vocês. ETF, porque você já começa diversificado, fundos imobiliários, porque eles são menos voláteis e você entende melhor o conceito deles, o modelo de negócios deles, e ações mais consolidadas, empresas mais consolidadas no mercado, com valor de mercado mais alto, porque certamente elas vão oscilar menos e elas já são mais seguras para você investir, porque é muito difícil uma empresa consolidada quebrar, beleza? Então essas são as dicas que eu passo para você e as sugestões que eu passo se você está começando a investir com pouco dinheiro. Então se você gostou desse vídeo, se eu apresentei alguma informação que foi interessante para você, eu peço que você curta ele, se inscreva no canal e ative as notificações para sempre ser lembrado de um vídeo novo que eu soltar por aqui. Então muito obrigado se você ficou até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!